Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Essa é uma fala do próprio Cristo, não é? E que ele completa, não é? Diz: Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E essa é uma reflexão muito interessante e é um capítulo grande, mas que eu convido, como sempre fazemos aqui, a lermos em casa, né, mais tarde, porque é um capítulo que nos ajuda muito a fortalecer a nossa postura, as nossas atitudes na direção de não só entendermos a razão dos nossos sofrimentos, mas também de nos fortalecer para que continuemos num caminho que nos permita, não é, cada vez mais equilíbrio, cada vez mais harmonia, a partir das nossas próprias condutas. E Kardec escolhe, além deste versículo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele também escolhe uma outra passagem, não é, de Jesus para iniciar esse capítulo, que é aquele momento que Jesus estava ali com os apóstolos e começam a chegar pessoas e trazem algumas crianças, né, para ele cumprimentar, abençoar, enfim, e os apóstolos começam a ficar muito incomodados com a aproximação das crianças e começam a querer afastar e repreender, e Jesus fala: não, deixai vir a minhas criancinhas, não é? Mostrando para os apóstolos e para aqueles que estavam ali algo muito interessante, porque ele diz, até aqui ler exatamente as palavras dele, né? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, ele fala, olha, por que vocês estão impedindo se exatamente aqueles que conseguirão entrar num estado de alma, de espírito, de paz, de harmonia, são exatamente aqueles que são semelhantes às crianças. Então, não, deixa elas se aproximarem, sim. E os apóstolos, claro, ficam ali, num primeiro momento, não é, intrigados, e Jesus vai, né, e Kardec vai nos contando, nos explicando esta passagem, deixando claro que o que Jesus quis dizer, né, é que o reino dos céus, esse estado de alma, não é, de bem-aventurança, de felicidade, só é possível de ser conquistado se nós formos trabalhando a pureza do nosso coração, a pureza e a humildade. Jesus deixa absolutamente conectado, não é? Conectada a ideia de que quanto mais puros os nossos pensamentos, quanto mais humildes formos, mais vamos conseguindo alcançar a tão almejada paz, o tão almejado equilíbrio, a própria saúde, não é? Mas talvez nós, não é, que somos espíritas, podemos de repente nos questionar, mas assim, como assim as crianças são puras? Não são espíritos que estão retornando? Elas não são absolutamente puras no sentido de que são espíritos que estão tendo uma nova oportunidade, portanto trazem no seu histórico, não é, de espíritos uma série de dificuldades, de coisas a serem revistas, aprendidas, não é? No entanto, a gente precisa se lembrar que a infância, e esse é uma reflexão muito interessante que advém dessa passagem, que é assim: a primeira coisa é que quando nós reencarnamos, né, somos crianças, somos bebês, crianças, nós temos, e mesmo depois, né, gente, a gente tem o esquecimento daquilo que fomos, que vivemos, que muitos de nós às vezes até questionamos, né? Pelo menos se eu soubesse, mas talvez se nós soubéssemos por que a gente está voltando em determinadas condições, talvez a gente inclusive
ficasse um tanto quanto assustado. E isso garante, inclusive, a inocência, né, da criança ali, que não lembra de nada, garante, inclusive, que aqueles pais olhem para aquela criança e, diante da sua fragilidade, se encantem com ela. E é nesse sentido, então, que Jesus vai falando dessa pureza, porque quando a gente reencarna, é uma nova oportunidade que a gente está tendo. É como se temporariamente, não é, zerasse o HD, mas não zera. Tudo que a gente viveu está registrado no nosso inconsciente. Mas na aparência, zerou. E a gente não lembra. E isto é uma oportunidade, inclusive, do espírito poder aprender novas coisas. Porque vamos imaginar, não é? Se nós nascêssemos já lembrando de tudo que nós fomos, do que fizemos, por que estamos aqui novamente, e já, né, manifestássemos isso desde criança, talvez os nossos pais, inclusive, assustassem e falassem: não sei se eu dou conta de educar essa criatura, não é? E às vezes são famílias, e a gente sabe que ainda temos muitas famílias de expiação, de provação, onde as pessoas se reúnem, unem-se novamente numa família, exatamente para aprender a se perdoarem, aprender a se amarem. Então, é muito interessante essa ideia. Ela, na verdade, né, uma lei divina, sabedoria pura. Nascermos sem lembrarmos, porque isso permite, então, primeira coisa, que nós sejamos acolhidos com muita amorosidade, não é? Nem toda a família acontece isso, mas na maior parte das vezes as mães, os pais olham para os seus filhos pequenos como, né, o meu anjinho. E isso é importante para que seja acolhido e também para que esse espírito, ao aprender com essa família, essa nova família, novos valores, vai sendo educado, para que quando ele vá crescendo e as suas tendências comecem a se manifestar desde a adolescência, a gente vai é como se fosse emergindo, vindo lá do fundo do nosso inconsciente, as nossas tendências, aquelas coisas que a gente não resolveu lá atrás. E aí, mesmo que nós tenhamos impulsos, tendências não muito ainda desenvolvidas do ponto de vista moral, a gente vai fazendo um contraponto com essa educação que recebeu nessa nova encarnação. Daí a importância de nós nos preocuparmos e muito, não no sentido de arrancar os cabelos, mas de sermos realmente responsáveis, né, no que diz respeito à educação moral das crianças. Como isto é fundamental para que nós possamos ir imprimindo nesse ser que está voltando novos ensinamentos, para que quando essa criança se torne adulta, ela tenha novas perspectivas, novas formas de entender as coisas. E mesmo que venha uma tendência negativa, ela vai falar: bom, mas não é bem isso que acontece lá em casa, meu pai e minha mãe não me ensinaram assim, né? E às vezes gera-se um conflito, mas a tendência é que aquela educação se sobreponha. Então, educar as crianças, não é, dentro de valores de vida, eu prefiro, porque às vezes a gente fala valores morais, fica com um certo ranço. Então, assim, né, responsabilidade, amorosidade, respeito, limite, o não bem colocado. Nós não estamos aqui falando, obviamente, de um excesso de rigidez, mas o limite bem colocado, isso tudo contribui para que o espírito, quando, não é, vai atingindo a adolescência, a juventude, em que as tendências anteriores se manifestam, ele tenha um outro ponto de partida que ele adquiriu com a educação. Então, com isso, a gente está auxiliando esse espírito nesse recomeço, nessa nova oportunidade que ele está tendo, não é, de realmente se modificar. Então, neste sentido, sim, as crianças são puras, porque elas, embora tenham lá todo o seu histórico anterior de vidas anteriores, mas a bênção do esquecimento permite que ela possa entrar em contato com outros valores e assim ir se renovando, não é? E podendo, inclusive, mudar a sua forma de pensar a respeito da vida, das dificuldades. E aqui já vamos, então, entrando num outro aspecto desse capítulo que Kardec nos traz, que é exatamente, né,
o pecar pelo pensamento. Vamos lembrar que a palavra pecado significa errar o alvo. E qual que é o nosso alvo aqui, como cristãos, como espíritas? O alvo maior nosso é a perfeição. É desenvolvermos ao máximo todos os potenciais que nós temos inscritos na nossa alma, de amor, de bondade, de justiça, de fraternidade, todas as qualidades humanas positivas. Quando nós nos desviamos de vivenciar esses valores, é como se a gente estivesse se desviando do alvo. Por isso essa é uma palavra interessante. E os nossos pensamentos, muitas vezes que nós alimentamos, fazem com que a gente erre esse alvo. Então, não é? Kardec vai dizer, o pecado é todo mau pensamento. E ele está se referindo a uma passagem em que Jesus fala, né, que mesmo que a cobiça sexual, por exemplo, mesmo que não aconteça nada, mas só de pensar mal, de desejar de uma maneira maliciosa, ali já há, não é? Uma falta de pureza, já há um mau pensamento. Ah, mas não aconteceu nada, eu só pensei. Mas o pensamento demonstra que ainda falta uma certa evolução moral da nossa parte. Tanto que adultério é uma palavra, não é, que Jesus emprega muito nesse sentido, daquilo que está errado, daquilo que atrapalha, daquilo que desvirtua, não é só em relação ao sexo. Tudo aquilo que nos leva a sair desse caminho de evoluirmos moralmente. E de novo, eu gosto de lembrar, por mais óbvio que esteja, talvez porque eu precise muito ser lembrada, né? É isso que vai garantir a diminuição das nossas dores. Quanto mais reto é o nosso pensar, menos dificuldades nós vamos tendo. Porque existe uma lei soberana, que é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Os pensamentos estimulam sentimentos, que estimulam ações. E que tipo de pensamentos e sentimentos e ações nós estamos alimentando? Então, a pureza a que Jesus se refere é essa. É claro que muitos de nós, não é? Ninguém, né? Talvez eu esteja balizando pela minha dificuldade, mas assim, a grande maioria de nós ainda não consegue só pensar o bem o tempo todo. Às vezes a gente fica, né, sem paciência, às vezes a gente até deseja umas coisas para falar, eita, isso aqui não é legal, né? Então, existem diferenças, obviamente, de evolução. Existem aqueles espíritos que pensa, faz, não quer saber, nesse a evolução moral ainda está, né, por fazer. Existem aqueles, né, que como nós, assim, a gente dá umas escorregadas, mas fala, eita, não, preciso rever isso aqui, não tá legal assim, né? Nós, então, vamos dizer assim, o progresso está em curso, está se fazendo. E existem aqueles aqui nesse planeta ainda muito raros que não pensam mal nunca de nada em nenhuma circunstância, né? Nesses, claro, a evolução já se fez. E é claro que tudo, as consequências, elas são sempre coerentes com o grau de evolução, com a forma de nós pensarmos. Então, aqui é fundamental nós nos lembrarmos que a pureza tem muito a ver também com o esforço que nós vamos fazer para combater as nossas más tendências, de todo tipo, né? Vem um pensamento, em vez de eu ficar, ai meu Deus, e agora? Nossa, pensei assim, não, vamos lá, pensei, vou fazer uma prece, vou fazer uma meditação, vou buscar um livro, vou trocar uma ideia com alguém, não deixar aquilo enraizar, não é? Seja o que for, o desânimo, a preguiça, a maledicência, a inveja, o ciúme, a raiva, o que for. Então, está nas nossas mãos mudar esse estado de coisas, e é isso que vai caracterizando o nosso caminho no sentido da pureza, não é? Então, Jesus vai nos lembrar uma outra passagem que Kardec coloca aqui nesse capítulo, né? Que não basta
a aparência. É fundamental que nós realmente vivenciemos esses valores. Então ele dá o exemplo dos fariseus, né? Chegam lá os fariseus, doutores da lei, muito preocupados com o cumprimento das leis, não é? Judaicas, mosaicas. Então, e uma delas era que você não poderia comer sem antes lavar as mãos. E os fariseus pegam ali Jesus, os discípulos comendo, sem terem tido a preocupação de antes lavar as mãos. Então eles vão lá tocar Jesus, mas você está desrespeitando a lei, não é? E daí Jesus, inclusive, tem uma fala que virou letra de música, né? Que o que importa é o que sai, não é o que entra na boca do homem. Porque às vezes o que sai da nossa boca pode destruir, pode machucar, pode ferir. E aí estamos indo de novo na direção oposta da pureza. Estamos errando o alvo mais uma vez, né? E ele ainda é mais enérgico, ele fala, né? Muitos são como sepulcros caiados. Aqui os mais jovens, não sei, quem não é do interior, né? Caiar, pintar de branco, macá, sepulcros pintados de branco, lindos por fora e podres por dentro. Jesus é bem enérgico nessa fala. Porque tem aqueles que dissimulam também, né? Eles, não, eu não vou falar mal para não pensarem mal de mim, mas aqui dentro eu tô pensando o ó do Borogodó. Isso não é evitar o mal, não é? Então é muito importante que a gente comece a refletir. Está nas nossas mãos. Como anda a minha caminhada nessa direção? E por que bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus? Porque na verdade, né, gente, Deus está aqui, está dentro de nós, à nossa volta, né? Deus é onisciente, onipresente. Então, assim, mas é sentir, estar num estado de espírito de tamanha paz, de tamanha felicidade, nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Não nos preocuparmos tanto com a forma, mas sim com o conteúdo. Porque as dificuldades, e esse capítulo é extenso, meu tempo já está acabando, né? Assim, tem uma outra passagem que é sobre os escândalos, em que Jesus fala, os escândalos eles têm que vir. Mas ai daquele por quem, através de quem os escândalos acontecem. Escândalos são todas aquelas ações que chocam, que causam, né, uma agitação negativa, que causam muitas vezes desespero, insegurança, medo. E o medo é terrível, porque ele nos paralisa. Então, infelizmente, a gente ainda vai viver muitas situações assim por um motivo muito simples, né, gente? Nós estamos aqui num planeta de seres imperfeitos. Mas até quando a gente vai esperar essa regeneração acontecer como se ela não dependesse de nós também? Cada um de nós no seu círculo familiar, de amigos, onde trabalha, cada um de nós pode colaborar. E nós mesmos, só depende de nós, né, gente? Não depende de mais ninguém. Então, que a gente se lembre disso, que tudo que nós vivemos são consequências daquilo que a gente alimenta, não é? Então, é fundamental que a gente destrua em nós, ou resolve, eu prefiro do que destruir, um verbo, né, que pressupõe uma certa agressividade. Então, que a gente busque resolver em nós essas dificuldades, para que nós não sejamos instrumentos, porque às vezes o mal que alguém faz para outro, para esse outro para ele acaba sendo uma oportunidade dele estar resgatando coisas. Ah, então eu não vai ter consequência nenhuma, ele precisava passar por um certo chacoalhão? Não, Deus, eu sempre falo, Deus não precisa de ajudante, não. Cada um de nós vai resgatar os seus débitos e não precisa que ninguém vá lá e fale, não, senão nós viramos justiceiros. E aí nós vamos na direção oposta da proposta do Cristo. E para isso nós precisamos lembrar, não precisa ser espírito, Cristo veio para todos.
as nossas atitudes, sejam elas onde forem, quanto mais vinculadas à amorosidade, à compreensão, à justiça, à fraternidade, mais nós estamos colaborando com o todo, independente da crença de quem está à nossa volta. É muito importante que a gente comece a pensar que cada um de nós pode ser um instrumento do amor divino. Colaboradores. O que é um colaborador? O que labora com, o que trabalha com. Que nós não sejamos só instrumentos através dos quais a espiritualidade age, mas que nós também colaboremos, façamos, não é? Esse trabalho de auxílio à mudança desse estado de coisas tão difícil que a gente está assistindo no nosso planeta nos dias de hoje, em todos os lugares, não é? Então, meus irmãos, fica aqui, né, em função do tempo, nós vamos encerrando, lembrando que muitas dificuldades às vezes até nos auxiliam a evitar males maiores, que nós pensemos quando passamos por provações, primeiro no que nós podemos mudar a nossa conduta para mudar essa situação. Quando são situações que a gente não pode mudar, uma doença, uma perda, o que eu posso aprender com aquilo? Não é? O que aquilo está querendo me dizer? O que eu estou precisando ver além da dor, da reclamação, do sofrimento? Eu agradeço profundamente a atenção dos senhores, espero de alguma forma ter conseguido trazer um mínimo na mensagem incrível, atual, profunda desse capítulo, que novamente eu os convido a ler. E nós vamos então nesse clima de reflexão, mas também de muita gratidão por podermos ter essa oportunidade de refletir sobre tudo isso. Nós vamos nos preparando para receber a mensagem do mentor da noite. E desde já eu vou agradecendo a esse amigo espiritual que vai se apresentando para nos brindar com as suas palavras. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Quando ouvimos, seja bem-vindo, nós estamos recebendo quem está chegando, recebendo com carinho, recebendo com amor, recebendo com um abraço fraterno. Quando Jesus nos diz: deixai vir a mim as criancinhas, Ele está dizendo também: sejam bem-vindos, pequeninos. Talvez, não sabemos, mas talvez, há 2000 anos nós também estávamos lá, como crianças ou como adultos. Quem sabe nós também estávamos lá. E aquela oportunidade de mostrar aos seguidores, aos apóstolos, que na seara do Mestre todos somos bem-vindos. Na nossa caminhada evolutiva, somos crianças. Não importa que idade tenhamos, mas se ainda estamos buscando a evolução que a doutrina dos Espíritos nos mostra, nos ensina, estamos engatinhando. Estamos
estamos começando a subir degrau por degrau. E a cada parada temos um mentor que nos diz: seja bem-vindo, irmão. Continue caminhando. Continue subindo degrauzinho por degrauzinho. Porque os ensinamentos do Mestre são ensinamentos carinhosos, ensinamentos amorosos, ensinamentos que podemos vivenciarmos no nosso dia a dia, com amor, com carinho, com paz. O carinho conosco mesmos, irmãos. Quantas vezes nós nos magoamos desnecessariamente? Sejamos carinhosos com nossas atitudes, sejamos compreensivos com os nossos deveres e atitudes, com os nossos erros, com as nossas falhas. Às vezes nos cobramos muito em qualquer situação. Quando não acertamos o alvo, nos voltamos contra nós mesmos. Isso nos enfraquece. E quando dirigimos o alvo a outra pessoa, a outra criatura, talvez nem estejamos percebendo, mas também estamos enfraquecendo aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquela criança. Nos primeiros anos da infância, as crianças precisam de amor, de carinho, de compreensão. E qual é a doutrina que ensina aos pais sobre como cuidar desses pequeninos, como cuidar desse espírito que está reencarnando? Até durante a gestação, conversar com esse espírito e dizer: você é bem-vindo, filho ou filha, e será assim sempre. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus são para sempre também. Queridos pais, queridos filhos, sigam os ensinamentos do Mestre, agradecendo sempre essa revelação, essa terceira revelação que Ele nos prometeu e estamos tendo. Essa doutrina dos Espíritos que nos ajuda na nossa caminhada evolutiva, porque ainda somos pequeninos. Muito obrigada a todos e sigamos em paz a nossa caminhada, sempre lembrando o que Jesus nos diria nesse momento, nessa provação que estamos vivenciando. Paciência, paciência. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, dizemos todos nós a essa mensagem tão carinhosa, que nos enche de esperança. Nossa casa está sempre de portas abertas à sua presença, querido irmão. E nesse clima de gratidão por todas as oportunidades que temos de orientação, de esclarecimento nesta amada casa, vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez a Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que nos auxilie a tornarmos puros os nossos corações,
que nos auxilie a tornarmos puros os nossos olhos, a maneira como olhamos, como entendemos, como vemos a nós mesmos e a todos os que estão à nossa volta. Auxilia-nos, Mestre, a julgarmos menos e a compreendermos mais. Auxilia-nos a desculparmos menos, mais perdão, e a culparmos cada vez menos. Auxilia-nos, Mestre amado, a amarmos cada vez mais, a fim de que possamos colaborar com o Teu Evangelho, com a nossa própria evolução e com esse planeta que nos acolhe tão gentil e amorosamente. Pedimos, Senhor, por todos os que estão em sofrimento mental, espiritual, emocional e físico, que as suas luzes desse coração puro e generoso cheguem a todos esses irmãos, levando consolo, tranquilidade, força e resiliência. Mas também derrama suas luzes, Mestre, sobre todos aqueles que se colocam na difícil posição de liderança, de instituições, de lares, de nações, não importa. Ilumina os corações humanos que estão nessas posições para que eles sejam capazes de beneficiar cada vez mais amplamente a toda a humanidade, a fim de que consigamos dar passos cada vez mais largos na direção da regeneração. E assim, agradecidos, vamos pedindo à espiritualidade amiga que derrame sobre nós as suas luzes através do passe espiritual, nos reequilibrando os pensamentos, os sentimentos, que fluidifiquem as águas e que permitam sairmos daqui mais confiantes do que quando chegamos. Eternamente agradecidos, vamos pedindo licença para encerrarmos esta parte do trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus.